E nessa semana o bicho vai pegar no mercado de criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Temos eventos aí que podem fazer com que essa semana seja a semana mais volátil do ano no mercado de criptomoedas. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vou começar analisando os gráficos, analisar o macro e a análise de sentimento do Bitcoin das principais altcoins. Então bora lá, vamos aí falar desse evento. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então hoje o Bitcoin está parado, como de costume, na maioria dos domingos, mas galera, tem alguns sinais indicando que nessa semana o mercado pode ficar muito volátil. Eu vou explicar o que está acontecendo. Primeiro, vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, tá? Nos últimos dias aí não mudou nada, né? Ele segue nessa região dos 26 mil dólares, às vezes ele vai um pouco ali abaixo, nos 25.700, 25.800, às vezes ele vai ali acima dos 26.500. Mas, por enquanto, aqui no gráfico de uma hora não tem nenhum sinal de mudança, tá? Para mim, a gente continua naquela mesma situação. Ponto decisivo aqui para o Bitcoin, que pode sinalizar uma mudança, pelo menos do ponto de vista gráfico, é se ele romper para baixo essa região de aproximadamente 24.800 dólares, tá? Se ele romper ali para baixo, ele forma um topo duplo com alvo na região dos 19.800, mas por enquanto ainda não rompeu, então não dá para afirmar que ele vá buscar esse alvo, tá? O único padrão gráfico que eu consigo ver possivelmente se formando daqui a alguns dias, mas a gente tem que aguardar, tá? Por enquanto não está confirmado. E galera, na minha visão, o que pode afetar o mercado de criptomoedas essa semana não vai sair do mercado de criptomoedas, mas sim do mercado americano, tá? Tainan, o que está acontecendo? Você está vendo alguma coisa diferente no gráfico americano, das bolsas americanas? Não, tá? Não estou vendo muita coisa assim diferente, né? A gente está dentro do esperado aqui, mas o que pode fazer o mercado ficar maluco essa semana, na minha visão, são os eventos que a gente vai ter que vão afetar as bolsas americanas, tá? E eu não me lembro de ter tido alguma semana esse ano com tanto dado macroeconômico importante em uma única semana, galera. A gente vai ter dados aí do payroll, dados de emprego e também dados de inflação, o famoso núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha, tudo na mesma semana. Revisão do PIB dos Estados Unidos, PMI industrial do mês de agosto na China, enfim, galera. Essa vai ser uma semana assim recheada de dados. Se durante o mês de agosto a gente não tivemos muitos dados, essa semana vai compensar o que a gente não teve em todo o mês de agosto. E na minha visão isso pode bater no mercado de criptomoedas, porque os dados que vão ser divulgados, eles têm potencial, possuem potencial para gerar muita volatilidade no mercado, tá? Primeiro, na segunda-feira a gente não tem nenhum dado macroeconômico sendo revisado, então amanhã pode ser que o mercado ele fique mais calmo, tá? É lógico, temos que ver se não sai uma notícia de alguma outra coisa, mas pelo menos no que está programado aqui no calendário macroeconômico, a coisa começa a esquentar é na terça-feira, tá? Terça-feira, às 11 horas da manhã, dia 29 de agosto, a gente vai ter a divulgação do dado de confiança do consumidor relativo ao mês de agosto nos Estados Unidos. E galera, esse dado é muito importante porque o último ele surpreendeu muito acima da expectativa e o mercado agora está numa vibe, vamos dizer assim, de que dados macroeconômicos que mostram a economia dos Estados Unidos forte, boa, são ruins para o mercado, tá? Já dados ruins que mostram a economia dos Estados Unidos fraca, atividade econômica perdendo tração, estão sendo bons. O mercado ele sobe, pelo menos geralmente é o que está acontecendo, quando a gente tem dados ruins da economia e cai quando a gente tem dados muito bons, tá? Confiança do consumidor no mês passado, que vem relativa ao mês de julho, ela veio muito acima do esperado e, inclusive, no dia assustou os mercados. Então, o mercado está ansioso para ver esse que vai vir na terça-feira, às 11 horas da manhã. No mesmo horário, a gente vai ter a divulgação de oferta de empregos Jolets, relativa ao mês de julho. Esse dado também é extremamente importante, pelo seguinte, pessoal, uma das coisas que saiu na inflação, que fez o índice de preço ao produtor, inflação ao produtor dos Estados Unidos vir acima do esperado aí no último dado, foi serviços, tá? E a oferta de empregos, ela é, vamos dizer assim, uma das coisas que vai impactar a inflação de serviços, que não está cedendo tão facilmente nos Estados Unidos, está atrapalhando, inclusive, o núcleo da inflação, tá? O próprio Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, já disse, essa inflação aqui de mão de obra, ela precisa cair, o mercado de trabalho precisa arrefecer para a inflação cair. Se isso não acontecer, vai ser difícil a gente ver uma queda rápida da inflação, tá? Então, terça-feira já vai ser um dia tenso.
Quarta-feira temos uma bateria de dados. Vamos começar às 9h15 da manhã com a variação de empregos privados, ADP, relativa ao mês de agosto. Esse dado também é um dado muito importante. Se vier acima do esperado, pode derrubar o mercado. Se o mercado, é lógico, mantiver esse racional, esse mindset que ele está tendo nos últimos dias. Às 9h30 da manhã, PIB, revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, galera. Ou seja, mais um dado importante, mais importante do que o PIB trimestral, é o deflator do PIB que vem junto com esse dado, tá? Então o mercado está de olho nisso daqui. Também vamos ter às 11 horas da manhã vendas pendentes de moradia lá nos Estados Unidos, tá? Então dado importante do mercado imobiliário. E às 10h30 da noite da quarta-feira vamos ter PMI industrial da China do mês de agosto, tá, galera? O mercado está de olho nos dados macroeconômicos da China, porque isso está causando um certo receio no mercado, né? O setor imobiliário chinês não está indo bem, isso pode acabar puxando o mundo inteiro para uma crise se der problema, e a economia chinesa está dando sinais de fraqueza nos últimos dados, né? A gente tem que ver, observar como vai vir esse dado, o mercado todo tá olhando, tá? E na quinta-feira é o grande dia, né, galera? A gente vai começar ali às 9h30 da manhã com o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha para decidir se ele vai subir ou não as taxas de juros. Lembrando que no último mês a gente teve o PPI, índice de preço ao produtor, acima da expectativa, e se isso acabar impactando, né, se a inflação que veio para o produtor chegar no mercado, no consumidor agora, ela pode fazer esse dado aqui vir acima do esperado, tá? Tainan, você tá dizendo que vai vir? Não, a gente tem que esperar o dado sair, tá, pessoal? Nada de ficar tentando adivinhar como que vai vir um dado, a gente não sabe. Também vamos ter pedidos iniciais do seguro-desemprego, o mercado está sempre de olho nesse dado, porque mostra como vai o mercado de trabalho, é o dado mais atualizado, pessoal, porque, por exemplo, payroll, esses outros dados que a gente vai ter, eles são do mês passado, tá? Enquanto que eles são de quase um mês, né, do mês de agosto. Enquanto que esse dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego, ele é sempre da semana anterior. Então, normalmente, ele traz uma perspectiva mais recente aí, tá? Então, quinta-feira aí, pela manhã, a gente corre o risco de ter volatilidade, e sexta-feira é o grande dia, galera. A gente vai ter o ganho médio por hora trabalhada, que na minha visão é o dado macroeconômico mais importante para o mercado, tá? Porque se o trabalhador está ganhando mais, está tendo um aumento de salário, isso tende a gerar inflação, porque o trabalhador ganhando mais, ele vai comprar mais, se ele compra mais, aumenta a demanda e tende a aumentar os preços, tá? Relatório de empregos payroll, empregos não agrícolas dos Estados Unidos também, dado muito importante, estão esperando um número muito baixo aí de criação de vagas, 170 mil, né? Não sei, tá? Se vem um dado acima do esperado aí, pode ser ruim. Taxa de desemprego nos Estados Unidos está se mantendo muito baixo, o mercado está de olho nisso também, e às 11 horas da manhã vamos ter o PMI industrial ISM do mês de agosto. Então, galera, a gente vê que essa semana ela está recheada de dados macroeconômicos. Tainan, o que isso tem a ver com o Bitcoin? Bitcoin acompanha bolsas americanas que acompanham o mercado de renda fixa dos Estados Unidos, que, por sua vez, ele é impactado diretamente pela política monetária dos Estados Unidos. Se esses dados não sinalizarem que a atividade econômica dos Estados Unidos está perdendo força e, principalmente, que a inflação está caindo, isso pode fazer o mercado entender que o Banco Central dos Estados Unidos pode dar mais aumentos de juros ou talvez até deixar os juros mais altos por mais tempo, e isso aí poderia fazer os mercados caírem, tá? Por um outro lado, se a gente tiver dados aqui mostrando a economia dos Estados Unidos perdendo força e a inflação caindo mais rápido do que o esperado, isso aí já poderia fazer o efeito contrário. Então o mercado poderia se animar, entendendo que o final do ciclo de aperto monetário, de subida dos juros, ele já está no fim, que os juros não devem subir mais e que o próximo passo será cortar juros no ano que vem, daqui a alguns meses, tá? Então, essa é a perspectiva, essa é a interpretação geral do mercado desses dados, e tomem muito cuidado ao operar no horário de divulgação desses dados, principalmente ali no caso do núcleo do índice de preço PCI na quinta-feira, porque esse dado é muito sensível e ele costuma causar volatilidade no mercado, principalmente quando ele vem diferente da expectativa e não tem como saber exatamente como ele vai vir. E o que mais me preocupa em relação ao mercado de criptomoedas nesse momento é que a gente tem indicadores de sentimento mostrando que a gente ainda tem a maioria das pessoas apostando na alta, tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, o long short ratio, ele está em 2,26 na Binance Futures, ou seja, mais de 2 pessoas apostando na alta, pelo menos na Binance Futures, para cada pessoa que está apostando na queda, né? Mais pessoas apostando na alta quer dizer que se as baleias jogarem o mercado para baixo, elas vão conseguir pegar muita liquidação e tomar dinheiro dessas pessoas que estão apostando na alta de forma irresponsável, que infelizmente sempre tem, aquelas pessoas que operam sem stop, com alavancagem,
excessiva, né? O Open Interest, ele tá se mantendo relativamente estável, tá? Ele subiu aí no final de semana, porém, a taxa de funding, ela está oscilando aí, mas não tá com uma direção muito clara, tá? Mas ainda assim tá positiva, mostrando mais pressão compradora. O resumo desses dados que eu vejo aqui, pessoal, é mais pessoas apostando na alta, tá? Ou seja, combustível para mais queda no mercado. Até onde pode ir essa queda de acordo com a análise de sentimento, Tainan? Aí eu vou mostrar para vocês esse outro indicador aqui, que é o Liquidation Rate Map da Highblock, tá? Para quem não tem conta na Highblock, aí embaixo vai ter o link para quem quiser conhecer a plataforma, tá? Essa plataforma tem uns recursos bem legais, esses indicadores aqui ajudam a gente a saber onde estão as liquidações, onde pode estar as liquidações das pessoas e onde as baleias devem jogar o mercado para buscar essas liquidações, tá? E aqui, começando pelo de 3 meses, a gente vê que na região ali dos 24 mil até 23.500 a gente está com muita liquidez, tá? Ou seja, se o pessoal está comprado ali no TRDR, a maioria, o ponto que deve reverter isso e tomar o dinheiro daquelas pessoas e fazer o mercado talvez mudar de direção de acordo com a análise de sentimento é ali até a região dos 23.500, principalmente a região dos 24 mil, porque tem muita liquidez naquele ponto, tá? Se o mercado for ali, ele pode mudar de direção. É lógico, vai depender do que vai causar essa queda. Se é uma notícia irrelevante, tá? Um food, ou se é uma notícia séria, como por exemplo uma notícia de problema em alguma grande corretora. A gente sabe que existem rumores aí ao redor da Binance nos últimos dias, ou problemas aí nos Estados Unidos em termos de macroeconomia, tá? Problemas macroeconômicos, algum banco quebra, alguma coisa do tipo, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, esses eventos são pouco prováveis, mas depende do que vai fazer, tá? Se for uma coisa aí que é muito séria, aí, meus amigos, ele passa facilmente desses pontos de liquidação. Porém, no momento normal, no momento que saem aquelas notícias nada a ver, né? Ah, o ETF não vai ser aprovado, o ETF de Bitcoin vai ser reprovado. Só que é uma notícia que normalmente ela é solta por alguém que não tem muita influência sobre o mercado e nem sobre a aprovação de um ETF ou coisa do tipo. São notícias irrelevantes que só servem para fazer o mercado se movimentar, tá? Então a gente tem bastante liquidez ali na região dos 24, 23, entre 24 e 23.500 e faria muito sentido o mercado buscar aqui nos próximos dias, semanas ou meses, tá? Lembrando que eu tô olhando aqui o de 3 meses, vou aqui pro de 7 dias para a gente dar um zoom e ter uma noção de como tá a liquidez do mercado nos últimos 7 dias e aqui a gente vê que a gente está com 2 pontos aqui que, se o mercado se mantiver dentro dessa lateralização, seriam pontos excelentes aí para montar operações, tá? A região dos 27 mil dólares seria uma região boa para montar posições shorts. A região que tem bastante liquidez, então se o mercado subisse, ele poderia pegar aquela liquidez, mas a gente está até aqui no de 7 dias com mais liquidez aqui na parte de baixo, tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que o Bitcoin, se ele caísse ali para 25.100 dólares, ele já iria ajudar as baleias a ganhar muito dinheiro das sardinhas que estão operando compradas. Tem muita liquidação naquele ponto ali em relação aos últimos 7 dias e até a região ali dos 25.700 já seria um ponto aí para o mercado recuar, tá? Mas 25.100, nossa, seria um ponto muito bom, 25.100 dólares para as baleias, porque pegaria bastante liquidação naquela região, tá? Então, olho nisso. São esses pontos, a região dos 25.100 seria uma região boa para comprar e a região dos 27 mil boa para vender. É lógico, dependendo do motivo, tá? Tem que sempre estar acompanhando notícia. Tem gente que fala que notícia, que não deve operar notícia, né? Só que as notícias, muitas vezes, dependendo do que está acontecendo, é importante, tá? Por exemplo, quando a FTX quebrou, meus amigos, não tinha indicador de sentimento que segurava, tá? Podia ter liquidação, o mercado ele ia abaixo do ponto que tinha liquidez, porque era uma notícia muito séria, tá? Então depende do que está causando o movimento. As coisas muitas vezes elas não são tão previsíveis como algumas pessoas acham, né? A gente muitas vezes não sabe exatamente o que está acontecendo quando a gente não olha a notícia. Então é bom sempre olhar para saber o que está acontecendo, o que está causando a queda. E olhando aqui nas últimas 12 horas o High Block, para a gente ajudar os scalpistas aí, né, as pessoas que fazem operações curtas, a região dos 26 mil dólares seria uma região boa para montar posições aí de compra, tá? Scalping, não estou falando de swing trade, região ali também dos 25.700, 25.600 e a região dos 25.100, como a gente já tinha visto, tá? E para operações de short aí, a região ali dos 26.275, região dos 26.500 e dos 27 mil seriam pontos aí de resistência, pontos em que tem muita liquidez e que se o mercado fosse, ele poderia mudar de direção, tá? Então, essa é a perspectiva aí dos scalpistas. Temos que falar também das principais altcoins e começar aqui pela querida Ethereum. Ethereum tá na mesma situação do que o Bitcoin, pessoal.
Se ela perder essa região de suporte ali dos $1.600, ela forma um topo duplo com alvo ali na região dos $1.300, tá? Por enquanto não rompeu, então não dá pra gente chegar lá e afirmar, olha, Ethereum vai a 1.300, não rompeu, tá? Mas a gente vê a situação da Ethereum até mais frágil do que a do Bitcoin, porque ela tá testando muito ponto ali e ela não tá tão longe quanto o Bitcoin, tá? Ela já tá em cima do suporte. Então, olho nisso, porque se a Ethereum cai, ela tende a puxar as altcoins junto, tá? Outra moeda aí que... lembrando, tá? A Ethereum tem que olhar aqui o Liquidation Rich Map, porque tem esse dado disponível. E no caso aqui do de 12 horas, para os scalpistas, a gente vê que pontos aí que podem ser bons para abrir posições shorts de curtíssimo prazo, tá? Scalping mesmo na Ethereum, seria a região dos 1.660, por aí. Para operações short, região dos 1.680 e a região dos 1.700 seriam pontos bons aí para posições short de scalping. É lógico, dependendo do que estivesse acontecendo, e a região ali dos 1.650 e principalmente a região dos 1.630 seriam pontos bons aí para montar posições compradas de scalping na Ethereum, tá? Vamos aqui para o de 7 dias para ver o que está acontecendo em relação à última semana aqui com a liquidez do mercado. E a gente vê que a Ethereum está com bastante liquidez nos últimos dias, ali na região dos 1.625 pontos, tá? $1.625, me desculpem, viu, pessoal? Se ela fosse ali naquele ponto, poderia ser um ponto muito bom para montar uma posição de compra aí de curtíssimo prazo na Ethereum, tá? Talvez um swing trade de poucos dias, um scalp ou um day trade. Essa região dos 1.625 seria excelente, já a região ali dos 1.700, ainda assim, no de 7 dias seria uma região boa para abrir posições vendidas, tá? Vamos ver como tal de 3 meses aqui para ajudar o pessoal que opera no longo prazo a identificar pontos bons para comprar ou para vender, né? E a gente vê aqui que no de 3 meses, galera, a gente tem a seguinte situação, tá? Liquidez está concentrada ainda na região dos 1.480 até $1.500, é a liquidez mais próxima, porém a Ethereum está com mais liquidez acima, tá? Então se a Ethereum fosse ali na região dos 2.060, teria bastante liquidez para ela buscar, só que ela está bem longe, tá? E temos que lembrar o seguinte, pessoal, a Ethereum é quase um vassalo do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin começa a cair, a Ethereum tende a se desvalorizar frente ao dólar e então depende muito do que o Bitcoin vai fazer para a Ethereum decidir o seu lado, tá? Mas a Ethereum está com muito mais liquidez acima, pelo menos aqui nesses gráficos de 3 meses, 1 mês, tá? E aqui no gráfico da BNB, pessoal, BNB que vem sofrendo aí com rumores de que a Binance estaria tentando segurar o preço da BNB, trocando bitcoins por BNB, tá? BNB segue naquela mesma situação, galera. Tá numa região de suporte aí muito importante, tanto no par dólar quanto no par Bitcoin. Por enquanto não rompeu, mas se romper, meus amigos, ela vai estar perdendo um suporte de quase 3 anos, tá? Então isso aqui seria catastrófico para a BNB. Ela não pode perder esse suporte, beleza? Mas por enquanto aqui, nem nos tempos gráficos menores, não tá fácil de identificar muita coisa, tá? Tem gente falando aqui que há um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico de 1 hora da BNB, só que esse ombro, cabeça, ombro invertido, ele não levaria muito longe, tá? Se a BNB conseguir romper para cima a região ali dos $220, de fato romper, tá? Ela precisaria passar com força. O alvo para a BNB seria na região dos $238, tá? Então não reverteria esse movimento de queda e temos que lembrar que a gente tem padrões baixistas aí na BNB apontando mais queda, tá? Então a BNB está na beira do precipício. Se a gente tiver algum dado ruim essa semana, isso pode fazer ela começar a descer, tá? Então a situação não tá legal aqui para a BNB. Poderia montar uma posição comprada aqui? Poderia, só que tudo vai depender desses dados essa semana. Galera, BNB é o rabo do cachorro, tá? Altcoin Ethereum, altcoins em geral, elas são o rabo do cachorro. Se o corpo mexe, que o corpo é o macro, mexe com o Bitcoin, que seria as costas do cachorro, e a BNB, as altcoins estariam na cauda do cachorro, tá? Elas mexem por último, elas não mandam no todo, vamos dizer assim. Então, temos que ver como vão vir esses dados macroeconômicos, acho que isso é muito importante. XRP segue naquela região de suporte, né? E a XRP tá, vamos dizer assim, dando indícios de que estaria rompendo aquele triângulo simétrico para cima com alvo ali na região de 62 centavos. Eu, particularmente, não confio nisso, tá? Porque esses triângulos simétricos em região de suporte ou resistência muitas vezes não buscam o alvo, muitas vezes eles são falhos. Daí se a gente pegar aqui, por exemplo, em relação ao último movimento de queda, seria ali acima dos 61% da retração de Fibonacci, tá? Se pegar o movimento de queda todo, aí a gente teria mais espaço, só que
Para BNB, para XRP voltar isso tudo, a gente teria que ver o Bitcoin e as criptomoedas, o mercado muito otimista nos próximos dias, e a gente não sabe como vão vir os dados, tá? Então a gente tem que aguardar. Outra moeda que a gente não pode deixar de falar, Matic, que está subindo hoje. Tá? Matic, pessoal, tá na região de suporte legal. E se a Matic romper para cima essa região aqui dos 57 centavos de dólar, ela vai estar formando um fundo duplo aí com alvo ali na região de aproximadamente 60 centavos, tá? Então a gente vê aqui que as altcoins em geral, elas estão ensaiando um movimento de alta para os próximos dias, mas uma alta bem curta, tá? Uma alta aí que faria com que elas continuassem ainda abaixo do preço em que o mês iniciou, tá? Então, muita atenção nisso, porque pode sim dar boas oportunidades de trade em curto, mas é aquela história, tem que ir com stop aqui, já pensando no que fazer caso as coisas derem errado, porque a gente não sabe como vão vir os dados e não tem como a gente ter algum controle sobre isso, senão controlar o nosso próprio risco por meio de stop e outras técnicas aí de gestão de risco, tá? Cardano, galera, tá naquela mesma situação, tá ali parada, né, sem nenhum padrão gráfico muito claro, em cima de um suporte. E o que eu vejo no mercado de criptomoedas é o seguinte, está tudo em cima de um suporte, esperando para ver se o Bitcoin perde ou não o suporte da região dos 24.800, tá? Por enquanto não perdeu, se perdeu, acredito que a maioria das altcoins perdem, tá? Mas temos que aguardar. Se ele subir aqui, isso aí poderia fazer essas altcoins aí que estão ensaiando um movimento de alta, irem buscar os seus respectivos alvos e formar os padrões gráficos, mas como eu disse, nada mostrando um movimento muito exagerado de alta, tá? Então essa é a visão, galera. Vamos acompanhar, vou atualizando vocês aí durante a semana. A partir de terça-feira vou estar aí por conta, mantendo vocês informados pelo Telegram. Não deixem de seguir o canal no Telegram, o canal no YouTube, tá? Então, no mais, desejo aí um ótimo final de semana, um bom descanso, uma boa noite e bons negócios. Até mais, tchau!